e olhar o nosso material, ele vai pegar lá na página 18. Na página 18 nós temos o gráfico, certo? E... Opa, Francisco não está funcionando, mas nós estamos na sala. Estamos na sala. Eu só vou mandar uma foto aqui para o Francisco, para que ele possa ver. De repente é a internet dele que está ruim. Tá, voltando, pessoal. Então, o livro, pegando na página 18, se vocês pegarem lá, deem uma olhadinha, por gentileza, ele vai trazer ali o diagrama. Mas se vocês pegarem aquele exercício, esse exercício da página 18 começa ali na página 16, 17 e 18. Aquela sequência ali, vocês vão entender bem como é que é para traçar o diagrama. Nós temos a pressão em função do peso próprio, certo? Então, vai me gerar uma tensão. Como é que eu calculo isso? É a densidade vezes a profundidade, tá? Então, ou seja, sempre o gama do solo pela profundidade. Aí eu tenho a poropressão, né? Ou a pressão neutra, né? O livro traz poropressão e pressão neutra. Eu prefiro pressão neutra, que foi a forma com que eu aprendi. E a forma que a literatura usa, tá? Então, você vai ter a mesma coisa, densidade por altura. A diferença é que a minha densidade sempre será 10. Por quê? Porque é a densidade relativa ao peso da água, tá? Então, você multiplica pela altura. A pressão efetiva nada mais é que a pressão do peso próprio menos a pressão neutra, ou poropressão, mas, né, como só reforçando, prefiro pressão neutra, você tem a efetiva. Então, se você pegar nas camadas, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar onde está o teu NA, o nível de água. Alguns exercícios ele está junto, pegando em todas as camadas, em outros ele não está logo na primeira camada, ele está na segunda camada ou na terceira. Ou seja, o que nós temos que entender? Eu só vou ter a pressão neutra agindo quando eu tiver o nível de água. Sem o nível de água não existe a preocupação com a pressão neutra. Então, sem o nível de água, a minha pressão efetiva será a pressão do peso próprio. Ok? Então, isso é uma consideração a ser feita em todos os exercícios. Então, você vai calculando camada a camada. Ah, professor, eu vou somando e tal. Pessoal, existem duas formas possíveis de serem feitas, tá? Eu posso pegar e calcular a pressão em função do peso próprio de cada uma das camadas, e somar, assim como eu posso pegar a pressão da água equivalente em todo o sistema, o que ela está pesando sobre todo o sistema, multiplicar, né? Vamos dar um exemplo. Eu tenho lá no exercício 3 da nossa lista. O exercício 3 ele é dado no ponto 00, no ponto -2 é dado o ponto B. Ali, a partir dali que eu calculo o nível de água, ou seja, a partir dali que eu vou ter pressão neutra, ok? Então, eu vou ter 15 vezes 2, eu vou ter 30. Essa vai ser a minha pressão em função do peso próprio e, consequentemente, a minha pressão efetiva, tá? Aí eu vou para a segunda camada. Eu tenho uma altura de 3 metros, né? Ali, -3 a cota. Só que o que me interessa é sempre a variação de altura. A variação é 1. Né? O meu gama, nesta segunda camada, que fica entre o ponto B e o ponto C, é 17. Então, eu tenho um gama de 17 vezes a altura de 1.
vai ser o valor dela 17. Mas este é o valor 17 somente daquela camada. Se eu quiser saber a pressão efetiva que está atuando naquela camada, eu tenho que somar os 30 da camada anterior, de A para B, mais o 17, que vai dar 47, certo? Só que nós temos, do ponto B ao ponto C, 1 metro de coluna d'água. Então, vezes 10. Então, vai ser 47 menos 10, a pressão efetiva no ponto C, 37. Oi? Nesse ponto C, Uhum. a altura do peso próprio, eu usaria 3 ou 1? Não, calma lá. Vamos, como diria o filósofo Jack, vamos por partes. Você tem que fazer o quê? Você tem que calcular o acumulado de cada uma das camadas e ir somando, correto? Correto. Tá? Então, vamos lá. No exercício, o meu ponto A, o ponto B. O ponto B está em qual a cota do ponto B? Menos 2. 2 metros. É isso. Menos 2 ou 2, né? Menos 2 metros. Tá. Então, qual é a altura dessa camada de A para B? 2 metros. 2. Ótimo. Aí eu vou de B para C. Observe que no ponto B está o meu NA. Uhum. Então, ou seja, o meu nível de água ocorre somente de B para C, não de A para C. Então, aí é 1. Aí é 1, exatamente. Então, ou seja, 15, que é o gama de AB, vezes a altura, que é 2. Me dá quanto? 30. Então, esse 30 é a minha pressão do peso próprio e também é efetiva. Por quê? Porque a minha... Não tem água. Não tem água. Aí não tem para pressão. Exatamente. Então, de B para C, eu vou ter a pressão neutra, a poropressão, ou pressão neutra, só que ela vai ser 1 metro. Porque de menos 2 a menos 3. É somente de menos 2 a menos 3 que eu tenho 1. Então, eu tenho... No ponto C, o que acontece no meu ponto C? No meu ponto C, eu tenho acumulado os 30, que é de A para B, né? E de B para C, eu tenho ali 17, que é o gama, vezes 1 metro. Então, vai ser 17. Somando, eu tenho 47. Essa é a minha tensão em função do peso próprio, certo? Só que, para calcular a efetiva, eu tenho que descontar o quê? A pressão neutra, né? A pressão neutra vai ser 17 vezes quanto? 1. Por quê? Eu tenho somente de B para C. Tá? Então, vai ser 47 menos 17 igual a 30. Este seria o valor correto, sim ou não? Sim. Veja, a coincidência dos valores se deu somente porque do ponto B até o ponto C, eu tenho a altura de 1 metro. Por que eu conto como se fosse o ponto A ou C? Porque acima do ponto C tem outro solo. Acima do ponto que a altura C... É porque, olha, o ponto C ele está 3 metros negativo abaixo. Por que você não contar como se fosse 1, do B ao C? Porque... Não é do A ao C, não? Não, porque assim... Não, você vai contar do A ao C. Só que do A ao B, eu tenho o quê? 2 metros e tenho 15, certo? Sim, então, isso, essa parte eu entendi. Vai dar 30. Então, quando você considerou aquele 30 do B para o C, você já está considerando de A para B. Então, por isso que você calcula de B para C. Então, aquela camada com 30, aquela camada com 15, com gama 15 e 2 metros, ela está te gerando 30 de pressão. Aí, quando você vai calcular no ponto C, você vai ter o quê? 17 do gama
com 1 metro de altura. Essa é a espessura dessa camada. Então, dá 17. Então, você vai somar 30 com 17. Vai ser 47. 47 é a tensão em função do peso próprio, certo? Aí, nós temos que calcular em função da água. Em função da água, eu vou ter 1 vezes 17, que vai dar o próprio 17, por isso ele vai ser 30. Então, 30 é a tensão efetiva. Em função do peso próprio, 47. Somente a pressão neutra é o 17, tá? Em função da água. Ah, agora eu entendi. Agora, vamos ao ponto D, que vai ficar muito claro, tá? O ponto D, ele está a menos 4,5. Então, essa camada, qual que é a espessura da camada? Porque é o que me interessa sempre a espessura da camada. Eu saio de 3 e vou a 4,5. 1,5 metro, exatamente. Qual que é a tensão dada? Tá ali, a densidade, desculpa, dada. 15, certo? Então, eu vou ter... Então, agora eu vou calcular no ponto D. Bom, no ponto D, eu tenho 47, que foi o que eu calculei no ponto C, né? Então, mais esse 1,5 vezes 15. 1,5 vezes 15 vai dar 22,5. Então, eu vou somar 22,5 com 47. Dá 69,5. 69,5, exato. Só que agora, observa, a minha coluna de água não é 1,5 metro. Ela é 1,5 metro mais 1 metro. 1 metro. Isso, de BC. Então, de B para D é a minha coluna d'água. Então, vai dar quanto? 2,5 metros vezes 10 vai dar 25. Então, 25 menos a minha efetiva será de 44,50. Entendi agora. Tá? Vamos fazer o ponto D, que daí vai ser o mesmo raciocínio. Eu estou no 4,5. Eu vou descer para quanto? Para 6. Para 6. Então, qual que é a altura? 2,5? 4,5 para 6. Não, faz é 1,5. Isso, 1,5. Né? 1,5. Então, só que a densidade é 17,5. Então, eu trago o peso próprio, 69,5, que era no ponto D, certo? Para o ponto E, eu vou usar 69,5 mais o quê? 1,5, que é a espessura da camada, vezes a densidade, que é dada ali em 17,5. Então, eu vou ter 69,5 mais 1,5 vezes 17,5, 26,25, mais vai dar 95,75. Essa em função do peso próprio, mas eu quero efetiva. Quanto que eu tenho de água? Eu tinha 2,5. Mais 1,5, eu tenho 4 de água. 4 vezes 10, ou seja, 40. Qual vai ser o valor da efetiva? 95,75 menos 40. Vai ser 55,75. Ficou claro? Ficou. Então, mas o exercício, detalhe, ele não pede somente os valores, ele quer, além dos valores, ele quer que você trace o diagrama. O diagrama que está na página 18. É bem fácil. Você vai fazer os risquinhos aonde está marcado no eixo Y a profundidade e no eixo X você vai colocando a tua tensão. Aí você vai traçar a efetiva, a peso próprio, em função da água, né? A pressão neutra ou poro-pressão e a efetiva. Esse é o exercício. Não é tão complicado. Professor, você tem as outras respostas? Então, na verdade, eu estou fazendo um gabarito explicativo, tá? Eu mudei a tela, vocês estão vendo?
Sim. Pessoal, eu pedi para você corrigir o exercício 4, mas é porque eu não sabia que tinha a lista de solos. Eu estava falando da de resistência. Aí na aula de resistência você corrigiu o 4. Eu não consegui fazer, não. Eu não sabia que tinha dessa matéria, não. Agora que eu lembrei de falar. Eu ia fazer só os resultados, pessoal. Mas eu vou fazer com o cálculo também, o gabarito, tá? Então, eu estou passando a limpo. Na verdade, ó, eu tenho os exercícios, eu estou calculando os exercícios. Conseguem ver? Consigo. Eu estou calculando os exercícios para poder passar para vocês eles resolvidos, porque se nós estivéssemos em sala de aula, passar somente o gabarito para vocês, ok, fica fácil. Mas como nós não temos a possibilidade da aula em sala, eu acho que passar só o gabarito vai ficar complicado para vocês conseguirem desenvolver o raciocínio. Tá? Ok. Mais alguma dúvida sobre, pessoal? Eu estou compartilhando agora a nossa próxima sessão, a 2.1. Estão vendo ou não? Sim. Beleza. Tá, então vamos lá. Então, nós estamos na 2.1. Ok? Vocês devem estar vendo a nossa tela, seção 2.1 do nosso livro base, certo? Então, esta seção ela aborda deformações devidas ao carregamentos verticais por ensaios pela teoria da elasticidade. Na aula passada de resistência dos materiais, nós iniciamos a conversa falando sobre a parte da teoria da elasticidade. Vocês lembram? Os princípios de lei de Hooke, né? Então, nós vamos ter o índice de recalque dado pela letra MV, dado pela letra MV. Deixa eu só ver se... Aqui. Ok. Tá. Dado pela letra MV, era o celular, eu achei que era alguém do grupo aqui, tá? Eu já deixei aberto no grupo. É o meu índice de recalque. Índice de recalque. Ah, beleza. Está aqui mostrado na tela. Né? Então, eu tenho o que eu vou considerar para calcular o meu índice de recalque. Eu vou considerar a massa do solo seco, né, dado por Rho, e ele vai ser dado em gramas. Eu vou considerar a massa específica do solo, e eu vou considerar também a altura da minha amostra, né? Como assim? Vamos lá, pessoal. Eu tenho que imaginar o meu solo adensado. Ele está lá em camadas. Qual é a massa seca daquele solo? Qual que é a massa real? Quanto pesa? Né? Eu preciso saber daí a massa específica dele. Tem como calcular? Tenho. É só projetar aquilo em um volume cúbico. Como assim? Levando para laboratório, nós conseguimos fazer isto. Como que eu vou conseguir fazer isto em laboratório? No laboratório, eu vou ter um corpo de prova. Meu corpo de prova, cilíndrico, vamos pensar em solos 1. Nós trabalhamos com corpo de prova. Lembram quando nós
pesamos o corpinho ali, o corpo de prova, e levamos para a estufa. Então, colocando o corpo de prova na balança, nós conseguimos obter o peso do corpo de prova. Maravilha. Tendo o peso do corpo de prova, eu peso ele novamente com o solo, eu vou ter o peso do solo. Ah, mas eu quero ele seco. Ok. Eu peso novamente após levar para a estufa. E aí nós vamos ter o quê? O peso seco, que é o que determina a fórmula de aplicação. Ah, professor, mas ali eu preciso calcular a massa específica, a densidade desse solo. Pessoal, uma coisa é você pegar e falar em massa específica da água, que a gente sabe, pegar a massa específica do aço, pegar a massa específica do concreto. Agora, do solo, a possibilidade de você obter é zero. Por quê? Cada solo vai ter uma composição de partículas que vão me dar o valor da minha carga no solo, correto? Então, dentro desta linha de raciocínio, para obter, é fácil ou difícil? Não, é simples. Eu vou ver qual é o meu volume do meu corpo de prova, né? Lembrando que ele é o quê? Um cilindro. Então, pegando lá a equaçãozinha, a base vai ser dada por πr ao quadrado. Lembram? Vezes a altura do meu cilindro. Então, eu tenho como determinar em laboratório a massa seca do solo, porque eu levei para laboratório. Eu tenho como determinar a massa específica e eu tenho como também pegar a altura da amostra inicial de solo. Tá? Eu tenho como pegar, porque eu vou pegar o próprio cilindro, eu vou utilizar para tirar esses dados. Em laboratório. Em campo, é possível? Sim, é o mesmo procedimento. Tá? Só que daí eu vou usar a análise do meu amostrador. Por exemplo, poderia ser de um SPT, Standard Proctor Test. O SPT, que a gente já sabe, a gente já conversou a respeito, que eu utilizo para fazer a investigação do solo, para entender. Então, eu vou fazer a análise de uma camada solo padronizada, por exemplo, em 30 centímetros, eu pego aqueles 30 centímetros e faço as análises. Tá? Então, eu posso determinar o índice de recalque desta forma. Outra forma que nós podemos trabalhar é baseado através do ensaio de compressão simples ou uniaxial. Este ensaio nós conhecemos, né? Onde nós vimos ele? É o ensaio de corpo de prova de concreto. Agora nós vamos falar sobre vários conhecimentos adquiridos nas demais disciplinas, para entender como é que funciona. Então, ali está demonstrado na tela do nosso slide o nosso ensaio do concreto. Ou seja, se vocês olharem à minha esquerda, eu tenho uma carga sendo aplicada e o que acontece? Ele está mostrando ali por um ângulo de 45 graus que ele vai cisalhar. Só que no caso do solo, ele não vai ocorrer este cisalhamento. Ele vai acontecer conforme está demonstrado na linha direita. Ao comprimir, ele vai deformar e eu vou ter uma variação da altura. Tá? Então, este cenário aqui da direita é o cenário que vai ocorrer com o solo. Então, ele ocorre uma deformação. Professor, mas por que a teoria da elasticidade? Submeter o solo à teoria da elasticidade para poder estudá-la?
É simples, pessoal. Se eu submeto o solo na teoria da elasticidade, eu vou ter a consideração que ele ocorreu uma deformação aonde? Na minha altura, né? Mas esta deformação, ele teve uma compensação aonde? Ele teve uma compensação na lateral dele, no L da lateral. Vocês se recordam da última aula de resistência dos materiais? Sim ou não? Pessoal, estudamos coeficiente de Poisson, trabalhamos com a deformação, exatamente como está aqui. Então, para a execução do ensaio de compressão simples, nós temos que ter alguns cuidados, tá? Entre eles, é necessário moldar um corpo de prova cilíndrico, geralmente com base de 10 centímetros quadrado, altura de 9 a 10 centímetros, atentando para o fato de que as faces estejam bem acabadas. Como assim? Primeiro, vamos lá, pessoal. Que tipo de solo que eu vou poder fazer este ensaio? Eu só vou poder fazer este ensaio no solo argiloso, certo? Não faz sentido eu pensar em fazer este tipo de ensaio num solo arenoso, né? Eu não vou conseguir nem sequer moldar o meu corpo de prova. Ok? Então, para isto, nós vamos ter que ter uma noção baseado no quê? Eu vou ter que fazer uma avaliação. Eu fiz o ensaio. E ali, em relação à minha deformação, eu vou ter na tabela 63, na página 63, eu vou ter uma tabela que ele traz uma correlação entre a consistência, entre a compressão simples e o N do SPT, tá? Standard Proctor Test, o número do SPT atribuído àquele solo. Então, na tabela lá, se vocês entrarem, vocês vão ver que ele vai variando e vai modificando para cada solo. Ok? Então, o ensaio endométrico é um ensaio, através do ensaio endométrico, eu vou conseguir determinar esta compressão também. Tá? Então, o ensaio endométrico, ele consiste no quê? Nesta figura que está mostrado para vocês na tela. Então, eu tenho duas pedras porosas e vou comprimir as pedras porosas. Por que a pedra tem que ser porosa? Primeira pergunta. E observe que ele é realizado no meio saturado. É simples, pessoal. Vamos lá. Vamos pensar. Nós estamos falando de ensaio, mas isso aqui a gente já falou. Ele se aplica a um tipo de solo específico. Que tipo de solo? Solo argiloso, tá? Então, aí nós temos a condição, por exemplo, eu não vou conseguir fazer a moldagem do meu corpo de prova para fazer um ensaio de compressão, como eu faço lá na máquina de romper corpo de prova de concreto. Por quê? Primeiro começa na regulagem e na carga a ser aplicada sobre o corpo de prova. Começa por ali. Eu vou ter uma carga em função da máquina ter sido projetada para concreto, ok? Ela pode romper outros materiais? Pode. A madeira, nós conseguiríamos ver a resistência à compressão? Seria possível.
né? Mas veja o tipo de material que nós estamos trabalhando. Uma argamassa seria possível? Sim. Verificar a resistência à compressão da argamassa. Mas olha só, novamente, são materiais muito superiores, mas muito superiores à resistência do solo. Então, eu preciso o ensaio endométrico vai me dar um ensaio de compressão. Se vocês observarem neste desenhozinho que nós temos aqui, ele demonstra a aplicação de carga, o NA, ou seja, para deixar a amostra saturada, totalmente saturada, a placa porosa, por quê? Meu solo argiloso vai estar retendo água. A gente já estudou isso sobre o solo argiloso. Vimos, inclusive, na seção 1.2, características do solo argiloso, né? O tipo de ligação que ele faz, a questão da atração, da atratividade, certo? Então, ao aplicar a carga e realizar a compressão, eu vou tendo as placas porosas, as pedras porosas, ela vai permitir que a água saia totalmente, mas, por ser um ensaio realizado na presença de água, eu não vou perder a saturação, ou seja, eu não vou perder a água da amostra, eu vou perder os vazios. Ele está saturado, meio saturado, então ele não tem como perder a água. Ele vai pela porosidade, mas as placas porosas permitirão que ele perca os vazios presentes nas ligações argilosas, que a gente já viu como é que eles formam essas ligações lá na seção 1.2. Recomendo dar uma olhadinha lá, quem tiver alguma dúvida em relação ao comportamento dos solos argilosos. Tá? Então, aí, em função desse deslocamento, no centro do desenho, na parte superior, nós vemos aqui, simbolizando o quê? Um equipamento que mede a pressão. Este é o símbolo bastante utilizado para equipamentos que medem a pressão. Desta forma, nós temos como, através obter a pressão atuante naquele solo. Consequentemente, nós temos como determinar a sua resistência. Tá? Então, e para que me interessa este dado? A compressibilidade dos solos. A compressibilidade dos solos, ela depende, entre outras coisas, da estrutura do solo. Claro, se eu tiver um solo mole, né, bastante argiloso, com bastante vazios, né, com índice de vazios elevado, o que vai acontecer? Este solo terá uma condição de recalque maior. Contrapartida, se eu tiver um solo mais rígido, uma densidade maior, significa o que comparado ao solo mais mole? Ele vai suportar uma carga de pressão maior. Então, a leitura, vamos chamar da minha amostra 1, solo mole, e solo médio, amostra 2. Então, na amostra 1 de solo mole, eu vou ter uma pressão maior. Automaticamente vai me gerar um recalque maior. No solo médio, a minha pressão é menor e, consequentemente, o meu recalque será menor. Então, isto é a importância de se estudar a compressibilidade dos solos. Então, essas estruturas são muito sensíveis a todo tipo de perturbações, podendo ocasionar problemas de engenharia como recalques. Então, o objetivo de estudar a compressibilidade do solo é entender o fenômeno de recalque.
Lembrando, pessoal, nós vimos isso na nossa última aula presencial, tá? Essa é a unidade 2.1, nós vimos na 1.3, nós abordamos o recalque. O recalque, eu já disse isso, mais de uma aula, mas vamos de novo, é sempre importante reforçar. Nós temos dois tipos de recalque. Um recalque imediato e um recalque diferencial. Para não ficar só um monólogo, eu quero a ajuda dos universitários. Vamos lá, pessoal. Por gentileza, alguém participe. O que é o recalque diferencial e o que é o recalque imediato? Pessoal, ninguém vai participar? Repete de novo. Tá, vamos lá. Nós estamos falando sobre recalque, tá? Que é associado à compressibilidade dos solos. Por sua vez, nós temos ali a medição através do ensaio endométrico que nós vimos no slide anterior. Mas eu toquei no assunto recalque e disse, nós temos dois tipos de recalque. Nós estudamos já em sala. Quais são esses dois tipos? Diferencial e imediato. Aí eu pedi para vocês me dizerem o que é o recalque diferencial e o que é o recalque imediato. O recalque diferencial é aquele que se deforma em função do tempo, né? O imediato é aquele que se deforma na hora que se coloca a pressão. Isso, ou seja, eu estou construindo a minha estrutura. Concretei a laje do primeiro pavimento, peso na estrutura. Concretei o segundo pavimento, mais peso. E assim por diante. Ou seja, imediato, porque imediatamente após executar uma parte da minha estrutura, eu estou colocando peso sobre a fundação e ela está recalcando. Esse é o imediato. E o diferencial, ele vai acomodando o solo ao longo do tempo. Qual é o tempo? 20 anos. Ao longo de 20 anos vai ocorrendo a acomodação. Nós vimos exemplos clássicos, a nossa querida Torre de Pisa, que eu passei até para vocês fazerem um trabalho relativo a ela, lembram? Então, na Torre de Pisa, o que aconteceu? Nós tínhamos uma camada de solo relativamente boa, uma camada meleca no meio, e daí é uma camada boa. A camada meleca no meio era com um gama, uma densidade muito ruim. Tá? Então, o que aconteceu? A carga do solo foi gerando essa compressibilidade no solo e eles foram construindo, ou seja, eu estava tendo que recalque imediato. Ao terminar de construir, o imediato finalizou e iniciou o diferencial, a acomodação da estrutura no meu terreno. Ao realizar esta acomodação, a pressão foi transmitida para o solo, atingindo essa camada de meleca, que deveria suportar o peso, ela não suportou, consequentemente, a torre veio a inclinar. Certo? Nós vimos, e eu pedi para vocês darem uma pesquisada, uma estudada sobre, e daí nós vimos um caso clássico na literatura brasileira, que são os prédios de Santos, onde eles fizeram sapatas, porque nós temos lá uma camada de areia, depois uma camada de lodo, e depois a camada de areia, uma areia bastante rígida, e aí que daria suporte. O que aconteceu? Mesma coisa. Qual foi a solução encontrada para
a estrutura em Santos. Eles refizeram blocos, lançaram estacas, que foi até a profundidade de 50 metros, para pegar aquela areia firme, travaram a estrutura, e aí fizeram o quê? Depois de travada essa estrutura, eles daí movimentaram a carga do prédio para as estruturas novas. Como? Através do uso de macacos hidráulicos. Né? Eles fizeram com que a estrutura fosse levantada e concretaram uma estrutura de correção apoiando nos novos blocos. Foi assim que eles fizeram o conserto dos prédios de Santos. Agora, eu não contei, mas vou contar agora, uma outra forma de fazer isto, pessoal. Que seria como? Uma outra forma para fazer isto foi uma técnica já utilizada no Brasil, que eu tenho notícia, eles usaram ela em Curitiba e em Blumenau. Tá? Blumenau, Curitiba no Paraná, Blumenau em Santa Catarina. O que eles fizeram? Poxa, precisamos recuperar a estrutura. Ela danificou e estava danificando, entortando. Foi o que fazemos? Bom, precisamos estabilizar. Eles injetaram no solo, em volta da estrutura. Eles injetaram. Pessoal, alguém está com o áudio aberto. Eles injetaram no solo da estrutura hidrogênio líquido. Tá? Como assim? O hidrogênio, na fase líquida, ele tem que ser contido sob pressão. Ao ser injetado no solo, ele congela. Então, eles fizeram o quê? O congelamento de todo o solo em volta. Tá? Então, na Europa, é uma técnica bem usada? Sim, por quê? Porque no inverno, você tem temperaturas bem negativas, temperaturas bem favoráveis para fazer este congelamento do solo. Ao congelar o solo, eles conseguiram aí estabilizar a fundação, escavaram, fizeram novas fundações e recuperaram a estrutura. Ah, professor, isso é barato? Pessoal, tenham em mente o seguinte: nenhuma intervenção deste porte, a igual feita em Santos com macacos hidráulicos, a da nossa querida Torre de Pisa, que era o dever de casa vocês pesquisarem para nossa atividade parcial, e através de hidrogênio líquido injetado no solo. Todos eles vão demandar um custo elevado. A conta que se faz é outra. A conta é o seguinte, vamos fazer uma conta de louco aqui, me ajuda, vamos fazer matemática de louco. Eu tenho um prédio, tá, de 10 pavimentos, cada pavimento tem 100 metros quadrados. Então, eu vou ter um total de 1.000 metros quadrados. Um apartamento em bom estado, nesta localidade X deste prédio, ele vale lá R$3.000 um metro quadrado. Vezes 1.000, este prédio vale quanto? 3 milhões. É quanto vale meu prédio. Ok? Agora, imagina, eu tenho uma estrutura maior. É só vocês vão avaliando, vendo, vai progredindo. Ah, se é 20 pavimentos, enfim. É só ir fazendo a conta. Mas, voltando ao nosso exemplo, de 3 milhões, certo? Imagina que você vai gastar para recuperar essa fundação R$500.000. Ou gasta 500 mil ou perde a estrutura.
Então, esta é a análise de viabilidade a ser feita. Opa, eu vou gastar até 20% do valor do meu imóvel. Vale a pena. Ah, olha, eu vou gastar nesta técnica de recuperação, eu vou gastar 50% do valor. Será que vale a pena? Por quê? Por mais que você recupere a Torre de Pisa, a gente está falando de um monumento histórico, um ponto turístico muito famoso no mundo inteiro. Agora, um prédio comum não é muito famoso no mundo inteiro e ninguém acha muito divertido a ideia de morar num prédio onde teve sua fundação recuperada. Então, você vai ter um impacto psicológico, que as pessoas vão analisar. Pô, será que vale a pena? Né? Então, esse número mágico de até 20% é o valor a ser considerado. E eu recuperei uma estrutura. Só que, como ela sofreu recalque, eu já contei para vocês em sala de aula, né? Mas vamos lá, porque o tema de recalque é muito importante. Pegando as disciplinas solos 1, solos 2 e fundações, este pacote que não anda sozinho, o principal fenômeno destas 3 disciplinas é recalque. Patologia relacionada à fundação. Qual é a principal? Adivinha? Recalque. Então, em função desta importância, né? Vamos lá. O que aconteceu? Erro bastante comum. A estrutura tinha 2 andares, certo? Ela tinha 2 andares, e aí acharam legal fazer um terceiro pavimento sobre essa estrutura. Os 2 andares já faziam mais de 20 anos que havia sido construído. Com este tempo, eu posso afirmar que a minha estrutura estava estabilizada e ela já não tinha mais recalque diferencial e ela também não tinha recalque imediato. Correto? Bom, fizeram o terceiro pavimento. Ao fazer o terceiro pavimento, o que aconteceu? Eu adicionei carga. Ao executar o terceiro pavimento, eu tive que tipo de recalque? Imediato. Após a execução, eu abri o quê? Um novo ciclo de 20 anos para o meu recalque diferencial. Ok? Então, isto fez com que a estrutura toda deslocasse, ela danificasse toda a estrutura. Para finalizar sobre recalque, né? Às vezes, pessoal, é legal e é importante existir a certa tradicionalidade. Por quê? Porque você ser tradicional nos teus exemplos faz com que, eventualmente, você numa pós-graduação, num curso de especialização em estruturas ou em fundações, que seja, você já, o professor já falou o que é. Então, te dá essa segurança. Então, dever de casa, tarefa, pesquisar, né? Entra lá no nosso querido Google e coloca recalque, Igreja, México. Tá? Aí vai aparecer um caso clássico da literatura. Pessoal, simplesmente, o recalque na estrutura da igreja foi tão poderoso que desceu um pavimento inteiro para dentro do solo. Tem noção que é isso? Um pavimento inteiro da igreja foi para baixo da terra. Recalcou. Tá? Então, vamos lá. Voltando
para finalizar a nossa tela, nós temos os ensaios, o endométrico, que a gente acabou de ver. Ele serve para medir a compressividade do solo. Ok. E ela está associada, né, ao recalque, que a gente acabou de falar, e o índice de vazios. Claro, quanto maior o índice de vazios, maior será a pressão que esse solo irá receber, consequentemente, o quanto ele irá recalcar. E é interessante e muito importante isto, porque o ensaio endométrico nos dá esta possibilidade. Medir o índice de vazios. Como assim? Tem como, professor? Claro que tem. Nós aprendemos isso em Solos 1, como é que faz a medição do índice de vazios. Nós temos lá a densidade do nosso solo, nós temos a densidade da nossa querida água, que a gente sabe, e nós temos o que sobra é a densidade relativa aos vazios. Tá? Então, nós vimos isso em Solos 1, como é que era determinado. Então, no ensaio, é possível nós fazermos essa determinação. Por quê? Eu vou ter minha altura inicial da minha amostra, certo? Eu vou ter lá ali no ensaio endométrico. Vocês viram ali que eu posso estar trabalhando com 10 ou com 9 centímetros. Vamos lá, que eu estou com 10 centímetros. Ah, beleza. No frigir dos ovos, após fazer toda a compressão, eu vou ter um H final. Esse H final, vamos dizer que nós chegamos a um H final de, sei lá, estou chutando aqui, tá, pessoal? 6 centímetros. Então, nós temos como esses 4 centímetros me dá o quê? O índice de vazios. Tá? Então, nós temos como, através do nosso ensaio, determinar esse índice de vazios. Ok? O que eu falei está retratado neste slide. A altura H1 é a altura no momento inicial, antes de aplicar a carga, certo? Após aplicar a carga, eu tenho a nova leitura. No nosso exemplo ali, a nossa H1 matemático, o nosso H1 era 10, e o nosso H0 foi 6. Ok? E aí a gente tem, logicamente, a nossa variação de altura. E vai ser dado o nosso índice de vazios. Ok. Vamos lá, pessoal. E a gente pode calcular o índice de vazios através da nossa fórmula em vermelho que está aqui, ó. Eu vou pegar quem? H1, que é a minha leitura inicial, menos a H0, dividido por H. Logo, eu vou ter H1 menos H0 por menos 1. Pessoal, observe que meu índice de vazios, ele é adimensional. Por quê? Vamos lá. Eu estou trabalhando com H1 em centímetros, dividido por H0 em centímetro menos 1. Então, eu vou ter um resultado final que será adimensional. Meu índice de vazios. Tá? Bem representado no solo. Tá bem, desculpa, na imagem, o índice de vazio inicial e índice de vazio final. Tá? Novamente, se eu tenho o índice de vazios, eu posso trabalhar a questão do volume do sólido e o volume de vazio.
qual parte é qual parte. Claro. Como assim, professor? A nossa amostra, em geral, ela é o quê? Cilíndrica, né? Então, é um cilindro. Se é um cilindro, eu tenho o meu valor de H. A área dele é dada. Inclusive, a recomendação é que a área da base seja 10 centímetros quadrados. Está lá. Antes do nosso ensaio endométrico, está lá a especificação. 10 centímetros. Por que 10 centímetros quadrados? Imagina, você está fazendo ensaio de solo. Imagina que você tem uma base quebrada. Pô, você vai ficar sofrendo fazendo conta? Então, por isso, aí, a recomendação normativa é de se trabalhar com uma base de 10 centímetros quadrados. Então, você multiplicando pelo H, você tem como calcular o quê? O volume de vazios e o volume de sólidos. Neste caso aqui, voltando ao nosso exemplozinho matemático, H1 era 10 e 6. Então, a variação foi 4. Então, eu teria 4, né, vezes 10, eu teria 40 centímetros cúbicos de volume de vazios. Consequentemente, 6 vezes 10 daria 60 centímetros cúbicos do quê? De sólido. Tá? Então, seria essa conta, ou seja, a determinação através do volume é muito simples. Deformação ou recalque específico. Isto que é o que me interessa, né? Dado meu gama de recalque específico. A determinação dele é muito legal. Então, eu tendo o índice de vazios inicial e final, e a gente já viu como obter. O H1 nós temos também como obter, né? Nós temos como chegar no cálculo do recalque específico e, após obter o recalque específico, em função do H1, obtemos também a deformação. Observe que existe uma propriedade matemática direta, e nem poderia ser diferente, né? Que diz para mim o quê? O que ela me diz? Que a deformação é diretamente proporcional ao recalque. Tá? E faz sentido isso? Claro que faz, pessoal. Pensa, o que é recalque? É um deslocamento para baixo, né, do meu solo em função da pressão que ele está exercendo. Ah, legal. Se o meu índice de vazios for elevado, maior será o meu recalque, maior será a minha deformação. Essa é a análise matemática que a gente pode fazer. Ok? Desta forma, a determinação do recalque específico está ali, somente trabalhando a fórmula. Que fórmula que é essa? Oi? Você só vai passando a fórmula, né, pessoa? Com essa carinha sua aí. Não, mas, viu? O material depois eu vou disponibilizar para vocês. Lembrando que isso aqui tudo é tudo material da apostila, tá? É tudo material da apostila. É que assim, olha só. Vamos lá. Vamos fazer uma DR da nossa aula. Nós começamos falando lá sobre a compressão do solo. Em função da compressão dos solos, nós entramos no ensaio endométrico, né? Vimos que através dele podemos obter o índice de vazios, uma correlação do recalque e a deformação. Na verdade, nós estamos falando novamente do recalque, e se você for olhar, essa fórmula é um desmembramento da fórmula anterior. Ok? Não tem nada de grande
coisa. E observe ali embaixo o coeficiente de compressibilidade. Ai, professor, esse nome é feio, nem vou dormir. Mas é coisa simples também. Eu vou ter uma variação de pressão inicial com a pressão final e variação de índice de vazio inicial com índice de vazio final. Certo? Então é bem tranquilo. Como assim, professor? Voltamos ao nosso ensaio endométrico. Tá lá. Antes de começar a espremer a coitadinha da amostra nas duas pedras porosas, né? Lembrando que lá em cima eu tenho um medidor de pressão. Qual que é a minha pressão inicial? É 0, tá lá. Inicial. E este 0, na verdade, é um 0 relativo, porque a pressão absoluta, na verdade, vai ser a pressão do quê? Do ambiente. Né? Então, essa é a minha pressão inicial. Esprema a coitada da amostra até onde dá. Opa, chegou num ponto que não vai mais. É a minha pressão final. Antes de iniciar a aplicação da pressão, eu tenho o quê? O meu índice de vazios inicial. Após a aplicação, eu tenho o índice de vazio final. Então, eu tenho como obter, bem tranquilamente, o valor do índice ou coeficiente de compressibilidade, dado aqui por mais uma fórmula que a Letícia... Foi a Letícia ou a Sara que comentou? Foi a Sara. Foi a Sara, né? Não, né, pessoal? Foi a Letícia. Foi a Letícia, pela voz agora. Ô, Letícia, para de arte, Letícia. Coisa... Você acha que você vai pro céu assim, Essa né? Letícia é foda. Colocando culpa na coleguinha, mas tudo bem. Vamos lá, pessoal. E para finalizar, tá já chegando no final, nós temos, olha só, módulo endométrico. Oi, professor, esse nome é feio, é assustador. Marcelo tá olhando assim, meu Deus do céu, hoje eu não durmo. Mas não tem nada demais, Marcelo. Observe. O módulo MV, que a gente falou dele lá no começo da nossa aula, relaciona o índice de compressibilidade dado por AV, e o E0, que é o meu quê? Índice de vazios inicial. Só isto. Lembrando que tudo está relacionado à minha pressão sobre o solo, que vai gerar uma deformação. Ok? Então, pessoal, se eu sei isto, eu posso fazer o quê? A minha curva endométrica para solos argilosos. Por que solos argilosos? Nós falamos isso e vou repetir. Solo argiloso é o que vai apresentar a característica de se agrupar. Vimos isto em solos 1, já falamos sobre isso em geologia. E agora, olhando para solos 2, reforçando, o argiloso é o que possui essa característica de se agrupar. Então, não tem sentido eu falar em curva endométrica para areia. Ok? Eu posso ter argila com areia. Ok, mas eu tenho argila. Somente areia não rola. Beleza? Dentro desta análise, nós temos lá a tensão zero e a máxima. Do ponto G ao ponto E, o que eu estou vendo? Aquilo que ocorre de deformação. Tá? E0, meu índice de vazio inicial, e eu venho aqui para a parte de baixo, 0,42, né, o 42% do meu índice inicial, seria o meu índice final. E ali eu tenho duas curvas, a vermelha e a azul, in situ e a do edômetro, né? Ou seja, do meu saio endométrico. Observa, pessoal, que grande barato.
A in situ eu fiz em campo. São dados geralmente obtidos em campo. E a azul é a do meu equipamento. Veja que legal. Eles dão muito próximos. O que me permite fazer o quê? Dimensionar. E essa diferença que dá entre uma e outra está diretamente associado ao método utilizado para a determinação desta reta traçada. Tá? Então, mais explicações vocês vão ter na página 68 e 69. Na 69 é o gráfico, na 68 são as explicações do ensaio endométrico. Detalhe, pessoal, vocês estudaram e ficaram naquele dilema. Ah, professor, como eu sou infeliz. Eu fiquei sofrendo no meu primeiro, no meu segundo semestre, e eu estudei até no segundo grau logaritmos. Mas para que serve logaritmos? Isso foi só para me judiar. Não, pessoal. Observem no final do meu eixo X, log. Tá? Então, são curvas logarítmicas. Ok? Então, muitas vezes, dizemos que o índice de vazios no início do ensaio endométrico coincide aproximadamente com o terreno. E é verdade, de fato. A nossa leitura inicial do índice de vazios, tá? No terreno e no laboratório, são muito próximos, praticamente coincidentes. Um dos problemas práticos é a previsão do cálculo dos recalques de fundações e estruturas, ou seja, não é nada de graça. Todo este trabalho, todos esses cálculos e as fórmulas que nós vimos até agora, é uma forma de prever como é que nós vamos ter o recalque agindo na minha estrutura. Certo? Tá? Então, isto é o quê? Algo que impacta diretamente no recalque das fundações, seja de edifícios, mas também, pessoal, a gente não pode esquecer do recalque em barragens. Nós estamos numa área de mineração, onde nós temos muitas barragens. Inclusive, de vez em quando, uma estoura, como ocorreu o ano passado, em Brumadinho. Né? Como é que, professor, mas não estou entendendo. Vamos associar o que a gente viu sobre o exercício da nossa aula inicial? Eu tenho lá uma barragem com uma altura X. Vamos lá, uma altura de 10 metros. E o meu gama daquele material depositado ali, estou chutando valores. Ok, pessoal? Um gama de 15. Ah, beleza. Eu venho e coloco uma próxima camada sobre esta barragem. O nome desta técnica que nós estamos descrevendo é a empregada em Brumadinho e em várias barragens aqui de Minas Gerais. Se chama alteamento ajusante. Ok? Alteamento ajusante. Então, ao colocar a segunda camada, vamos lá, uma camada de 8 metros, este gama desse novo material será de 16. Pessoal, nós temos uma coisa chamada tensão do solo. Nós vimos de cima para baixo, agora a gente vai ver o inverso. De baixo para cima. Então, meu ponto A é a minha cota 0. O meu ponto B é a cota de 10 metros. Nós vimos isso lá no exercício número 3. Ok? Vamos lá. Quem está com o áudio aberto? Então, nós temos aqui uma pressão de quanto? 10 vezes 15, 150. Essa é a minha tensão ali, né? 150. 10 da altura, 15 do gama, 150. Ah, legal.
Agora, a segunda está com 8 metros e 16. Calma lá. A hora que eu coloco a segunda camada, eu passo a ter... Eu já tinha 150. Eu crio mais 8 vezes 16, vai me dar 128 de tensão. Logo, a tensão registrada no ponto A não é mais 150. Com o acréscimo da camada, ela passou a ser 278. Viram que interessante? Imagina, nós só relacionamos com a tensão. Nós não nem sequer falamos do restante. Mas é evidente que a tensão se relaciona diretamente com deformação e recalque. Tá? Então, a melhor maneira de calcular os recalques imediatos é pensando na teoria da elasticidade. Evidentemente, pessoal, deveria surgir o questionamento em vocês. Professor, teoria da elasticidade, ok, mas o solo ele é um material totalmente heterogêneo. É todo bagunçado, coitado. Ele vai se portar e seguindo o princípio da teoria da elasticidade? Não. Não vai. E eu estou sendo sincero para vocês. Mas o modelo matemático que mais me aproxima do comportamento de recalque é considerar que estamos adotando um solo que se porta dentro da teoria da elasticidade. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, a teoria da elasticidade não é a forma com que o solo se comporta, mas o modelo matemático da teoria da elasticidade é o mais adequado para fazer essa leitura. Por que que nós precisamos fazer o ensaio endométrico e o levantamento de todos esses dados? Para justamente fazer com que o modelo de deformação do solo se aproxime da teoria da elasticidade. Tá? Então, na mecânica dos solos, a constante elástica E é conhecida como modo de deformabilidade. E o coeficiente de Poisson não deve ser considerado uma constante. Veja bem, isso é muito importante. Nós adotamos a teoria da elasticidade, mas quando nós estamos na nossa querida resistência dos materiais, nós temos lá o coeficiente de Poisson. Nós estudamos ele aula passada, ou seja, semana passada, em resistência dos materiais. Tá? Então, nosso coeficiente de Poisson, ele não pode ser considerado como uma constante. Por quê? Porque na teoria o valor é na ordem de 0,5 para deformações com índices de vazios constantes. Aí que tá, nós não vamos ter índices de vazios com comportamento constante. Tá? Então, nós adotamos o 0,5. Ponto. Nós não calculamos. O cálculo do recalque imediato é apenas válido se considerarmos camadas profundas de argila. Ou seja, não adianta eu pensar... Lá vamos pegar o exemplo de Santos. Santos, eles tinham lá 4 metros, 5 metros de areia, né? E tinham lá 30 metros de argila. Aí vale? Vale. Mas se eu tiver uma camada de argila pequena e uma grande camada de areia, não vale. Por que que não vale? Porque ele vai fazer com essa camada de argila exatamente o que nós vimos no ensaio de poropressão, certo? Desculpa, ensaio endométrico, né? Ou seja, a poropressão vai fazer com que a areia, a dupla camada de areia ensanduichando uma fina camada de argila, ela seja comprimida, eliminando naturalmente o meu índice de vazios, fazendo com que o solo se aproxime do comportamento da camada de areia, não a camada de argila. Por isso, eu preciso do quê?
camada profunda de argila, para que eu possa ter este funcionamento. E ele é utilizado no quê? Quando eu tenho camada profunda de argila, eu vou ter dimensionamento de fundação profunda, né? Voltando lá, diferenças de fundação rasa e fundação profunda, ok? A areia, ela vai me dar a fundação rasa. Eu vou ter a carga diretamente do pilar para o solo, porque a areia tem como absorver carga. A argila não. Jogou carga nela, ela se deforma que não a maionese. Então, eu preciso atravessar a camada de argila com estacas, atingindo uma profundidade legal, para que eu estabilize a fundação. Para isso, eu vou ter que ter um elemento de transição. Aí a gente chama este elemento de bloco, e eu tenho as minhas estacas para transmitirem lá para o fundo, ou seja, eu não apoio nada na camada de argila, porque eu sei que ela vai deformar e arrebentar com a minha estrutura. Ela vai sofrer um fenômeno chamado de adensamento. Ok? Então, pessoal, desta forma nós finalizamos a nossa aula 2.1. Vejam que é um assunto bastante interessante, ele aborda o recalque, a forma de calcular, a importância de determinação dos efeitos que nós temos no solo. Tá? Então, foi uma aula até maior do que os blocos que a gente está trabalhando, que, em média, nós temos um bloco de gravação de 55 minutos, a no máximo 60 minutos, variando nesse intervalo. Esta aula, ela se tornou maior em função da quantidade de coisas que nós tínhamos para ver. Recapitulando, agora fazendo a revisão da aula, em função da sua complexidade, tá? Vamos lá. Iniciamos falando de quê? Deformações devido a carregamentos verticais, por ensaio e pela teoria da elasticidade. Nosso objetivo era determinar esse cara aqui, o índice de recalque, MV. Falamos do ensaio de compressão, usamos os parâmetros, né, para realizar, e dissemos, opa, quem faz isto é este cara aqui, o ensaio endométrico. O ensaio endométrico. Aqui é onde nós temos a medição da pressão, né? A nossa amostra, que vai ser comprimida. Falamos, além disso, do nosso índice de vazios, que nós vamos ver aqui, nesta imagem. Opa! Antes de começar a apertar o cara, eu vou medir o índice de vazio. Aperto o cara, eu tenho um resultado final, a variação de altura, ou seja, eu tenho como determinar meu índice de vazios. Aí vieram as fórmulas, que a Letícia reclamou, mas se a Letícia olhar ali, nós estamos trabalhando com que conceitos? O índice de vazios, que nada mais é que leitura do inicial e final, e o volume de sólidos, né? Que não tem grande mistério. Esses dois caras aqui, eles se relacionam e é fácil. E aí nós falamos do nosso recalque específico. O recalque específico mas observem a fórmula do recalque específico aqui. Ele relaciona a deformação com o recalque específico e a minha altura inicial. Ou seja, ele vai me dar o quanto ele variou, eu sei quanto ele deformou. E ele pega o meu recalque relacionado à variação dos índices de vazios. É apresentada a fórmula modificada aqui. Na verdade, ela é oriunda da onde?
desta fórmula aqui. Foi só feita uma matemáticazinha básica nela, uma álgebrazinha, para deixar ela isolada. O aparelho nos dá uma pressão inicial e uma pressão o quê? Final. Se eu tenho pressão final, tenho pressão inicial, tenho índice de vazio inicial e final, eu tenho como determinar o quê? Coeficiente de compressibilidade. Tá? Depois nós vamos para o módulo endométrico. Opa, professor, mas, pessoal, o nosso MV, né? Tá lá. É o que a gente acabou de ver, coeficiente de compressibilidade, e relaciona ao quê? Índice de vazios. Então, repare, nós estamos falando do quê? Recalque sobre compressão. Índice de compressibilidade é o quê? Compressão. Índice de vazios, volume e só. São essas 4 propriedades. Tem a deformação. Ok, a gente já viu que a deformação ela é diretamente relacionada ao meu recalque. Aí nós temos como fazer as nossas curvas endométricas. Está lá, entrou mais alguém na jogada que nós já conhecíamos, a nossa querida tensão. Né? Relacionada a quem? Índice de vazios. E aí nós fechamos com algumas considerações, entre elas que isto tudo só é válido e é aplicável, eu já falei isso, mas novamente, solo argiloso e em profundidade. Ele só vai ser válido e só vai ser útil em profundidade. Ok, pessoal? Dúvidas? E daí, pessoal? Para mim foi tranquilo. Só volta no slide da parte 3 rapidinho, você só para me tirar um print. Eu vou disponibilizar depois o material, Letícia, mas tudo bem. Estou abrindo novamente aqui. O 3? Esse aqui? Isso, é a parte 3. Página 63, Letícia. Todo o material é baseado no livro. O que eu fiz? Eu só reduzi, eu só condensei a informação para facilitar para vocês. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Ok. Vamos fazer o nosso recreio. 5 minutos de recreio para vocês tomarem uma água, tomarem um fôlego, e nós iniciaremos a nossa sessão 2.2 na sequência. Tá joia, pessoal? Voltamos daqui 5 minutos.